Bem, hoje vamos mergulhar fundo num pesadelo. Temos aqui o relato em primeira pessoa, palavra por palavra, de um sonho que começa de um jeito que parece normal, mas que descamba para um terror absoluto. A ideia aqui não é bem interpretar o que o sonho significa, mas sim perceber como a narrativa dele constrói o medo e o que isso pode revelar sobre a ansiedade humana. Vamos lá, vamos desvendar a mecânica deste pesadelo. E pronto, é assim que começa. Naquela noite sonhei que estava em Battle Creek. A história não perde tempo. Já somos colocados direto na cabeça de quem está a sonhar, a olhar pela janela junto com ela. É uma técnica narrativa brilhante, mesmo num sonho, porque nos desarma. Ficamos imediatamente imersos e vulneráveis. Vamos à primeira parte. O sonho em Battle Creek. Tudo começa com uma cena que parece super familiar, quase confortável. Mas, como vamos ver, é justamente essa normalidade do início que prepara o terreno para o terror que vem a seguir. Reparem bem como o sonho constrói a nossa confiança. Vemos um grupo de pessoas conhecidas marchando de forma determinada. A reação instintiva da sonhadora é ser hospitaleira, ir abrir a porta. O sonho está a criar uma base de segurança, um porto seguro emocional. É um truque clássico, né, das histórias de terror, estabelecer a normalidade antes de a destruir por completo. Agora, a segunda parte, a procissão que se transforma. É aqui que o sonho vira a chave. A hesitação da sonhadora, aquele segundo olhar que ela dá, é o que dispara a transformação do que era familiar em algo profundamente sinistro. E olhem só para essa transformação. A comparação aqui é claríssima. O que era um grupo de conhecidos, de repente vira uma procissão católica, anónima, cheia de ritual. É aquela coisa do estranho familiar, sabes? Algo que a gente conhece, mas que de repente fica bizarro. É nesse exato momento que o desconforto se transforma em medo de verdade. E claro, os símbolos aqui são muito importantes. Uma cruz e uma cana. Isso aqui não são objetos do dia-a-dia, certo? São ferramentas de um ritual, carregadas de um significado, de uma autoridade. O sonho está a dizer-nos que esta procissão não está só de passagem. Eles têm um propósito, e é um propósito cerimonial, solene, o que torna tudo muito mais ameaçador. Terceira parte. A casa é interditada. Agora, o alvo da procissão fica bem claro. Eles não estão apenas a marchar, eles estão ali para executar um julgamento. E o réu é a própria casa da sonhadora. Mas vejam bem, o julgamento não é uma coisa violenta, explosiva, não. É um ritual frio, calculado. Reparem nos passos. Uma figura aproxima-se, circula a casa 3 vezes. Isto é por teatro psicológico. O número 3, a repetição, tudo serve para criar uma tensão insuportável, para isolar a casa e quem está dentro antes mesmo de a sentença ser dita. E aí vem o primeiro golpe. Esta casa está interditada. Pensem no peso dessa palavra. Não é condenada ou perigosa. Interditada é um termo quase religioso legal. Dá a entender que o santuário do lar foi profanado, declarado impuro por uma autoridade que é invisível e inquestionável. O segundo golpe já atinge o lado material. Os bens devem ser confiscados. A punição deixa de ser só simbólica e passa a ser bem tangível, bem real. Já não se trata apenas da alma da casa, mas do corpo da vida que ela guardava. O ataque é total. E, finalmente, a razão. Ou melhor, a falta dela. Eles falaram contra a nossa santa ordem. Essa é a parte que dá mais medo, não é? A acusação é tão vaga que não tem como se defender. Que ordem é essa? O que foi dito? É um cheque em branco para a tirania. Num pesadelo, assim como em regimes totalitários, o crime mais aterrorizador é aquele que a gente não sabe qual é. E diante de uma acusação assim, tão vaga e um poder tão absoluto, qual é a única resposta que faz sentido? Terror e fuga. A sonhadora não discute, não pede clemência. Ela corre. É uma admissão de derrota total perante uma força que não se consegue entender e por isso mesmo não se consegue combater. Vamos para a quarta parte, perdida no meio da multidão. Mas o pesadelo ainda tem uma virada mais cruel. Fugir não leva à liberdade. Pelo contrário, leva direto para o coração da multidão que a acusa. A armadilha fecha-se. E é aqui que a gente entende o que realmente causa o terror nesse sonho, o que eu havia dito ou o que havia feito. Não é a punição que a destrói, é a incerteza, é a agonia de ser condenada por um crime que não se conhece.
É uma forma de tortura psicológica perfeita, porque a mente simplesmente não consegue achar uma solução ou um fim para essa questão. O estado mental da sonhadora começa a se desfazer. Procura-se desesperadamente por um aliado, mas cada rosto parece hostil. Tenta-se escapar, mas sentem-se todos os olhares em cima. Os amigos tornam-se potenciais traidores. Sem uma acusação clara, toda a gente é suspeita e ela está completamente sozinha. O único recurso que lhe resta é um apelo desesperado a uma força maior. Se eles apenas me dissessem. Essa frase é o resumo de todo esse desespero. É a súplica de qualquer pessoa presa num sistema injusto, sem lógica, sabe? Não se está a pedir perdão, está-se a pedir clareza. A punição, talvez, pudesse ser suportada, mas a arbitrariedade é o que quebra o espírito. E chegamos à quinta e última parte, o despertar, que não traz alívio. Eventualmente o sonho termina, mas como este relato mostra, só porque se acorda não quer dizer que o pesadelo tenha acabado. O impacto emocional dele transborda para o mundo real. O resgate, por assim dizer, vem de fora. O sofrimento no sonho foi tão, mas tão real que se manifestou fisicamente, num choro que dava para ouvir. É o próprio corpo a gritar por ajuda, a ser retirado à força do tormento que a mente criou. E as consequências são bem reais e bem pesadas. Um travesseiro molhado de lágrimas e, mais importante, uma depressão. Isto mostra como a linha que separa o nosso mundo interior e o nosso bem-estar é fina, não é? Um pesadelo, uma construção da nossa própria mente, pode ter o poder de nos deixar doentes no mundo real. E tudo isso nos leva à grande questão que esse pesadelo deixa no ar. O que dá mais medo? A perseguição em si ou a agonia de não saber porquê? O que é mais assustador? A punição ou a injustiça sem sentido? Este sonho, na sua essência, explora uma das nossas ansiedades mais profundas, o medo de um mundo sem lógica, onde o sofrimento não tem causa nem explicação.